Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que noite maravilhosa, né? Deus, Ele está aqui neste lugar. Eu creio que você já sentiu a presença dEle aí. E vamos orar para que Ele possa falar conosco, para que o Espírito Santo Ele fale aos nossos corações esta noite. Sabemos que se depender só de mim, a gente não sai daqui alimentado, não é verdade? Mas se o Espírito Santo Ele falar aos nossos corações, a gente vai sair daqui fortalecidos, iremos sair daqui com uma força maior para enfrentar mais uma semana tão difícil que são os nossos dias aqui na terra, segundo o que a Bíblia diz. Mas vamos orar para que o Espírito Santo Ele possa trazer uma palavra de fortalecimento para a nossa vida, uma palavra de renovo, de conforto, uma palavra de exortação também. Que Ele nos use nesta noite conforme a sua vontade e que Ele fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, obrigado por mais uma noite na Tua casa, na Tua presença. O Senhor é o nosso Deus, Espírito Santo, e merecedor de ser adorado. O Senhor é o Paráclito, que está aqui dentro de nós, está conosco nesta terra. O nosso Senhor Jesus, Ele foi, mas disse que deixaria um conosco. E Ele te deixou o Espírito Santo, que é o mesmo, a mesma essência, o mesmo Deus. O Senhor não é o terceiro, nem o primeiro, nem o segundo. O Senhor é o único Deus. O Senhor é a essência do único Deus. Espírito Santo, meu Deus, nós te adoramos nesta noite. Nós te pedimos que o Senhor que está aqui fale conosco, fale aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz, queremos estar mais pertinho de ti, dialogar contigo, queremos te sentir, Espírito Santo. Então fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1. Primeira Pedro, capítulo de número 1. Hoje eu venho como um mensageiro da palavra de Deus para a sua vida. Eu venho com a autoridade deste evangelho, deixar uma palavra poderosa para a sua vida. Não é que seja uma pregação. Quando a gente fala de pregação, a gente fala de seguir alguns parâmetros de hermenêutica, de homilética e de muitas outras coisas que muitas vezes atrapalha e muitas vezes ajuda também. Mas hoje eu venho aqui só trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Eu venho conversar contigo, dialogar, conversar um pouco sobre o nosso Senhor, sobre o reino, conversar sobre as nossas vidas diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor Espírito Santo. É um diálogo, uma mensagem, um bate-papo. Vamos dialogar sobre Jesus aqui hoje. Vamos ouvir o que Ele tem para falar conosco, o que Ele tem para falar aos nossos corações. E eu creio que nessa palavra Ele vai falar fortemente conosco hoje aqui. Quem encontrou, dá um glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, e que não se desvanece, reservada nos céus para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Versículo de número 9, vamos dar um pulo, diz assim: recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que palavra poderosa, irmãos. Que palavra poderosa. O apóstolo Pedro,
ele nesta passagem, ele vem fazer uma diferença de duas grandes obras que nós vivemos nesta terra. O ser humano, ele quando é gerado, e a nossa irmã Sabrina, ela trouxe uma palavra poderosa aqui, o Senhor, que desde o ventre da nossa mãe, ele já nos olhava, ele já nos formava, já nos moldava. E a gente percebe que desde o ventre da nossa mãe, quando a gente chega nesta terra, tem duas grandes obras, pelo menos duas grandes obras, para a gente executar. Dois posicionamentos, dois pontos de vista. E o apóstolo Pedro, ele vai falar um pouco sobre esses dois posicionamentos. O apóstolo Pedro, ele vai diferenciar essas duas grandes obras na nossa vida. A primeira grande obra na nossa vida é uma obra que a gente se encontra gastando por demais o nosso tempo. E nessa obra nós lutamos diariamente. Nessa obra nós vivemos gastando os nossos dias. E o apóstolo Pedro, ele vai diferenciar esta obra que muitas vezes gastamos os nossos dias e no final não terá tanto resultado. Ele vai diferenciar com essa grande obra que nós devemos também gastar os nossos dias, mas no final terá um grande resultado. E qual a diferença dessas duas obras? A diferença dessas duas obras é que uma, como a palavra de Deus diz, é incorruptível, enquanto a outra se deteriora. Uma é incorruptível, enquanto a outra se deteriora. A palavra de Deus vai dizer também que essa grande obra que o apóstolo Pedro vem nos ensinar, ele vai dizer que é imaculada. Enquanto uma obra, ela é imaculada, a outra obra, ela não é tão pura, ela não é tão limpa, ela não é tão santa, ela é recheada de pecado. Enquanto uma é imaculada, pura, santa, sem pecado, limpa, límpida, a outra é poluída, a outra é suja, a outra é com pecado muitas vezes. E o apóstolo, ele vai dizer ainda mais: enquanto uma não se desvanece, a outra, com o passar dos anos, ela desaparece. Uma permanece firme para sempre, não se desvanece, permanece firme, não se acaba, não se finda, não some, não é como um vapor que ele vai subindo e desaparece. Uma não se desvanece, enquanto a outra, o apóstolo Paulo em outro momento vai dizer sobre as nossas vidas, e ele vai dizer que é como um vapor, porque ela se desvanece. E em certos momentos a gente vê o vapor subindo, mas o vapor some, porque ele se desvanece. Uma é imaculada, incorruptível e não se desvanece. A outra se destrói, é poluída e se desvanece, some. Mas o interessante de tudo isso nessa passagem é que muitas vezes nos encontramos, irmãos, gastando todo o nosso tempo e toda a nossa vida por uma obra que é contrária a essa, mas a favor dessa, que se desvanece, que se destrói, e que é passageira, e que em certo tempo é bom, mas em certo tempo some. E entregamos todo o nosso ser, toda a nossa vida a esse tipo de obra. E o apóstolo Pedro, ele nos arrasta, nos puxa para viver esse tipo aqui de obra. Mas essa obra que se desvanece, essa obra que se destrói, muitas vezes enche os nossos olhos. Por que enche os nossos olhos? Porque nós vivemos nesta terra, porque nós fomos corrompidos pelo pecado, porque o pecado inicial, ele ainda faz parte de nós. A palavra do Senhor diz que ali no Éden o homem caiu e o pecado inicial poluiu, destruiu o caráter humano.
E como nós temos um caráter poluído, destruído, imaculado, nós acreditamos que as coisas desta terra permanecerão para sempre. E lutamos pelas coisas daqui, acreditando em um lapso de tempo, em um simples momento, que as coisas irão permanecer eternamente. E no momento em que deveríamos buscar aquilo que não se desvanece, vacilamos em nos gastar com as coisas que se desvanecem, que somem, que são passageiras. Queremos o melhor carro, queremos a melhor casa, queremos o melhor salário, queremos a melhor vida, queremos a melhor roupa, queremos o luxo, queremos tudo do bom e do melhor. Não que tudo isso, irmão, seja pecado, porque o Senhor, Ele nos ensina a viver uma vida abundante aqui na terra. E o Senhor nos colocou para viver uma vida de abundância, uma vida abundante. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que seja pecado você ter um carro bom, uma casa boa, um conforto. Não é que isso seja pecado. Mas o que o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção é para que você também seja atraído pelas coisas que não se desvanecem e que não se deteriora também. Se você busca o melhor para a sua vida nesta terra, busque o melhor para a sua vida lá nos céus também. Se as coisas desta terra te interessam e você quer crescer nesta terra, queira também crescer nas coisas celestiais também. Sabe por quê, irmãos? Esses dias eu estava olhando sobre os homens mais ricos do mundo. E eu olho e às vezes passa no meu sonho que um dia eu chegarei lá. A gente não sabe o que é impossível para Deus. A gente também não sabe qual é a vontade de Deus. Mas a gente olha aqueles caras e estuda a modelagem dele, o que foi que eles fizeram para chegar em tal estágio e conquistar tantas coisas. E a gente sonha também, a gente estuda a vida dele também e planeja como eles planejaram para ver se a gente consegue conquistar também. Mas o que às vezes eu percebo é que esses grandes homens multibilionários que gastaram toda a sua vida para alcançar e conquistar tantas coisas, muitas vezes eles se prendem tanto a tudo aquilo que eles não percebem que o essencial da história está passando despercebido. Elon Musk, o dono da Tesla, a fortuna dele chega a mais de 200 bilhões. É muito dinheiro, porque apenas com 6 bilhões ele poderia acabar com a fome no mundo. Ninguém mais sentiria fome. Ele tem 200 bilhões na sua fortuna única para um único homem. Ele conquistou tanto, mas apenas uma pequena parte, que não chegava nem a 10% da sua fortuna, que acabaria com a fome de todo mundo. Ele não consegue perceber que ele poderia ajudar. Ele busca tanto coisas que se desvanecem, coisas que se deterioram, coisas que desaparecerão, mas não se atenta que no mundo nós precisamos buscar outras coisas também, que são ainda mais importantes. E isso não é só no mundo secular, não. No mundo cristão, evangélico, também é assim. Porque existem muitas igrejas bilionárias por aí. Existem templos multimilionários por aí. Existem igrejas que, na sua fortuna, são mais de bilhões.
Igrejas bilionárias. Igrejas com templos milionários. E a pergunta que o apóstolo Pedro nos faz é: tudo isso ficará ou tudo isso subirá? Isso não faz parte só do mundo secular, não. Faz parte também do mundo evangélico ou gospel, como se dizem por aí. Porque as pessoas têm perdido a essência da coisa. As pessoas têm perdido a essência, o espírito. A coisa mais importante está sendo perdida. Hoje ninguém mais se interessa em ser batizado pelo Espírito Santo. Ninguém mais se interessa em passar vigílias de orações. Hoje, se você for para uma programação de vigília nas igrejas, é festa, é agonia, aquela coisa toda, é alegria, é festa e tal. Mas hoje as pessoas não se importam mais com o essencial. Hoje as pessoas não querem mais ler Bíblia. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais ter intimidade com o Espírito Santo. Você pergunta às pessoas se as pessoas têm desejo de ser batizadas pelo Espírito Santo, as pessoas não vão nem saber, talvez, o que é isso. Para que isso? Para que serve isso? As pessoas não têm mais esse desejo. Antes as pessoas oravam, subiam a monte, chamavam no altar para orar, para ser batizado pelo Espírito Santo. Hoje as pessoas não se vê mais por aí afora. O essencial está sendo perdido, irmãos. As pessoas estão buscando a todo custo as coisas que ficam. E as coisas que permanecem para sempre está passando de lado. Igrejas milionárias. Conforto ao extremo. Enquanto Jesus fala que muitas vezes nós estamos como sepulcros caiados. E o que é sepulcro caiados? Os túmulos que você entra, vai enterrar alguém, chega no cemitério, tá lá aqueles altares lá, né, Eric? Cada coisa linda, cada coisa bonita, às vezes cheio de pedra cravejada. E você entra no cemitério e você já vê que ali morreu alguém importante. Parece uma construção. Aí Jesus vai falar: é sepulcro caiado. Tá bonito por fora, mas dentro só tem morte, só tem osso, só tem caixão, só tem resto de alguém que estava vivo um dia, mas agora ali não há mais vida. Aí Jesus vai trazer a atenção para as nossas vidas, porque nós muitas vezes andamos como sepulcros caiados, irmãos. As pessoas olham e pensam que muitas vezes há vida dentro de alguns, quando na verdade são sepulcros caiados, porque não há mais vida dentro. Não há mais essência. O essencial já se foi perdido. E nós não podemos confundir a obra de Deus com o reino de Deus. São coisas totalmente diferentes. Nós não podemos confundir igreja com o reino de Deus. Nós não podemos confundir os templos maravilhosos e as obras executadas neste templo com o reino de Deus. Porque muitas vezes executamos muito bem as obras nas igrejas, nos templos, mas estamos como sepulcros caiados, porque o reino de Deus não habita mais em nós. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Precisa haver vida dentro de nós. Precisa haver desejo dentro de nós. Precisa haver Espírito Santo dentro de nós. Porque se não tiver, a preocupação é apenas com coisas passageiras, coisas que ficam, e no momento principal que ele vai dizer:
da herança maior, tudo ficará. E se as pessoas estiverem apegadas com tudo, ficará também. Porque só sobe o essencial. Só sobe o que é essência. Essas besteiras que muitas vezes nos preocupamos, fica, irmãos. A nossa vida cristã é muito mais do que um dia, do que um culto, do que um domingo. Uma vinda para o culto não representa nem 10% da nossa vida cristã. Um culto de 2 horas, em um dia de 24 horas, não representa nem 10% de um único dia. Imagine de uma semana, de um mês. A nossa vida cristã precisa ser muito mais do que apenas vir a um culto, a uma igreja. Precisa ser uma vida cristã de verdade. Precisamos ser crentes, cristãos de verdade. É uma vida cristã. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, continuando o texto: Cristo, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente. Cristo, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente. O apóstolo Pedro, ele faz questão de dizer da abundância, da misericórdia de Deus para nos gerar novamente. Porque precisa ser realmente abundante a misericórdia dele para gerar em nós vida novamente. Abundante misericórdia, abundante graça. E quando ele fala de abundante misericórdia, ele está dizendo que precisa abundar de Cristo em nós um favor imerecido. Porque todo esse reino, toda essa herança, nós não merecemos e não teríamos possibilidade alguma de merecer ou de comprar. Sabe Bill Gates? Sabe Elon Musk, o dono da Tesla? O homem mais rico com bilhões e bilhões na sua conta bancária? Ele não tem condições alguma de comprar essa herança que Deus tem para nós. Os bilhões na conta dele jamais comprará a herança que Deus ofereceu a nós pela sua abundante misericórdia. É pela sua abundante misericórdia. Ele olha para nós e nos vê pessoas incapazes, imerecedoras, pessoas que não merecem de forma alguma. Pessoas que muitas vezes estavam no charco de lodo, afundado na sujeira, na imoralidade, na promiscuidade. Pessoas que viviam para a glória de Satanás e não para a glória de Deus. Pessoas que viviam louvando e entregando a sua vida nas mãos de Satanás. Mas ele diz: a minha abundante misericórdia alcança e eu retiro para dar uma herança. Abundante misericórdia. Ah, meu Deus, mas eu estou tão preso às coisas da terra. Eu estou tão preso aos meus desejos carnais. Eu estou tão preso aos meus pensamentos aqui na terra. Eu quero tudo daqui, eu quero as coisas daqui. Eu quero saciar a minha vontade, saciar o meu desejo, saciar a minha luxúria. Eu quero saciar a lascívia que há na minha vida. Oh, meu Deus, me ajuda. Aí ele diz: a minha abundante misericórdia. Mesmo quando os nossos pensamentos não estão nele, a palavra de Deus diz que ele tem uma abundante misericórdia para nos gerar, o texto vai dizer, nos gerar novamente. Quando o texto fala nos gerar novamente, irmãos, a gente precisa entender aquela passagem de Nicodemos. E Nicodemos vai chegar para Jesus e vai dizer: bom mestre, para falar sobre a salvação de Jesus, sobre a salvação com Jesus. Aí Jesus vai ter um encontro e vai ter uma conversa com Nicodemos e vai dizer: olha, para você herdar o reino de Deus, para você viver tudo isso, você precisará nascer de novo. Aí Nicodemos vai ter com Jesus e vai dizer: como eu posso nascer de novo?
Como eu vou nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Como pode isso, Jesus? Voltar ao ventre da mãe para nascer de novo? Aí Jesus vai dizer, não é o nascimento natural. Você não precisa voltar ao ventre da sua mãe. Você precisa nascer da água e nascer do Espírito. Você precisa nascer na água e você precisa nascer no Espírito. Aí o apóstolo Pedro vai dizer, pela abundante misericórdia de Deus, Ele nos gera novamente uma nova vida. A pessoa que nos conhecia lá atrás já não nos conhece hoje. As pessoas olham para nós quando éramos lá atrás e olham e dizem, esse é o mesmo? Aquela dali é a mesma pessoa de um ano atrás, de alguns meses atrás? Não tem como. Eu vi aquela pessoa na sarjeta, eu vi aquela pessoa entregue nas mãos de Satanás, eu vi aquelas pessoas vivendo conforme o inimigo queria que ela vivesse. Como pode aquela pessoa ser a mesma? Aí Jesus diz, é pela abundante misericórdia que eu gerei uma nova vida. Aleluia, uma nova vida. Pela abundante misericórdia, Ele nos gera novamente. E nessa nova vida que Ele nos gera, o texto continua, para uma esperança viva. Você é uma esperança viva. Você é a esperança dessa geração. Você é a esperança da sua família. Da sua própria vida, você é a esperança. Você é a esperança que você tanto estava ali querendo e esperando e pedindo a Deus, crendo em Deus. Deus te diz, a esperança é você. Você é a esperança. Jesus te gera novamente para uma esperança viva. Pessoas que viviam desacreditadas. Pessoas que viviam sem um propósito de vida. Sem saber para onde ir, para onde vai, como folha ao vento, sem saber o que fazer. Pessoas que viviam a vida levando com a barriga. Pessoas que acordavam e desejavam que o dia acabasse logo para que viesse o outro dia logo, porque não aguentava mais viver. Aí Jesus está dizendo, eu estou te gerando novamente. E eu estou te dando esperança viva. Eu te gero e eu te dou esperança. Esperança. É esperança. Eu te gero e te entrego a esperança. Mas de quem é que vem essa esperança? De onde é que eu posso adquirir essa esperança? Quem é que traz respaldo para essa esperança na minha vida? Onde é que eu encontro uma fortaleza para eu ter esperança? Aí o texto vai dizer, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Cristo Jesus, ela nos dá esperança. A entrega de Cristo Jesus, ela nos dá esperança. Jesus Cristo, Ele se entregou por nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus Cristo, Ele se entregou por nós para que o pecado inicial não imperasse mais sobre a nossa vida. E Ele nos dá a esperança de uma vida em liberdade. Jesus Cristo, Ele tirou as amarras, as correntes, os laços de Satanás que nos aprisionava. E Ele diz, agora você tem uma esperança, porque eu morri por você e eu te dei vida e vida em abundância. Você pode ter esperança. Jesus Cristo, Ele morreu por você. Você pode acreditar e ter fé, porque Jesus Cristo, Ele se entregou pela sua vida. Você pode ter fé e acreditar nesta vida, porque o castigo que hoje nos traz a paz estava lá sobre Ele, a Bíblia nos diz. E esse castigo que nos traz a paz que tanto esperamos, é essa paz que é o resultado das nossas esperanças. Ele diz, pode esperar em mim,
pode esperar, porque o castigo hoje eu te proporciono paz. O castigo não recai mais sobre a sua vida, porque eu carreguei. A esperança é viva agora. A esperança é viva agora. Pode esperar, pode confiar. O castigo foi carregado. O castigo foi carregado. E para que é essa esperança? Para uma herança incorruptível, para uma herança imaculada e que não se desvanece, reservada nos céus para nós. Tudo que você conquiste nesta terra, irmãos, tudo que você venha a viver de bom ou de ruim nesta terra, tudo que o Senhor Jesus ele possa te proporcionar nesta terra, jamais poderá se comparar ao que ele tem preparado para as nossas vidas lá no céu. Tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Um dia desse eu estava com um celular que hoje nem presta mais. Um dia desse eu estava com um celular que hoje não tem nem mais atualização. Me divertindo, jogando cobrinha no celular. Aquele celular de Pelé, tu lembra? Pretinho, pesado, tijolo, que você botava na cintura, a calça ia caindo. E eu achava o máximo aquele celular. Brincava de cobrinha nele. Eu tenho uma diversão aqui agora. Lá na garagem tem um carro. E quando nós compramos este carro, era o auge. 4x4. Carrão. Hoje está lá parado. Os pneus arriados. Documento atrasado. Todo se enferrujando, se acabando. Porque as coisas deste mundo passam. Nenhum momento era o melhor. Nenhum momento era o auge. Nenhum momento era tudo que uma pessoa queria. Logo, logo passa. Logo, logo se desvanece. Logo, logo é como uma fumaça passageira. Que ela vai subindo, subindo e desaparece. São as coisas desta terra. Mas a promessa de Deus, a herança de Deus, permanece para sempre. Vai dizer que não se desvanece. As heranças que Deus tem para as nossas vidas, elas não irão desaparecer. As heranças que Deus tem para a nossa vida, ela é imaculada, ela é pura, ela é limpa, ela é santa para as nossas vidas. As coisas passageiras e pecaminosas desta terra ficam. Mas as heranças de Deus são incorruptíveis. Ela não se deteriora. O ferrugem não come. A traça não corrói. Permanecem para sempre. Às vezes a gente se depara com algumas situações nessa vida e a gente pensa que é tudo. Desejos carnais. Quando somos jovens, queremos abraçar os desejos e achamos que ali é a oportunidade da nossa vida e nós não podemos perder aquela oportunidade. Viramos a cabeça, fazemos de tudo pelo desejo, fazemos de tudo para fazer aquilo. Quando a gente pensa que não, se desvanece, passou, desapareceu. As consequências ficam, mas todo aquele alvoroço desapareceu, porque é tudo passageiro. As únicas coisas que permanecem para sempre são as coisas de Deus. O reino é mais importante do que tudo. O reino de Deus é mais importante do que tudo. E o reino de Deus vai muito mais além do que uma placa de igreja. Vai muito mais além do que um culto de domingo, 2 horas que fazemos. O reino de Deus é muito mais importante. Nós precisamos gastar a nossa vida em busca desse reino. Nós precisamos utilizar os nossos tempos em busca desse reino. Nós precisamos gastar o nosso ser em busca dessa herança. Não pode comprar essa herança. É herança. Herança passa de geração. Veio de Jesus, passa para nós. Você não compra com a sua obra. Você não compra com os seus esforços. Você não compra com a sua pose de santidade. Você não compra com o seu cargo de igreja.
Você não compra com o seu dinheiro ou com a sua inteligência, com o seu pós-doutorado ou com o seu diploma de faculdade. Você não compra com a sua conta bancária, com nada disso, com o seu carro, com o seu luxo. Nada disso vai comprar. É herança. Deus deixou para aqueles que Ele gerou novamente. É herança. Então, o que é que nós precisamos fazer? Buscar aqui, maravilha. É bom. É maravilhoso também. Mas gastar um pouco mais a nossa vida com o nosso amigo, com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com aquele que nos deu vida e pela sua abundante misericórdia nos gerou novamente. Precisamos gastar a nossa vida com Ele. Eu leio muitos livros e tem livro de muitos avivalistas que passavam horas conversando com o Espírito Santo. E eles passavam hora conversando, não era de forma mecânica, não. Ah, eu vou passar a hora aqui como uma promessa. Vou ficar de joelho como uma promessa, 1 hora, 2 horas de relógio forçado, mas vou ficar. Não era assim, não. Eles passavam 8 horas porque tinha uma amizade. Já se deparou com aquelas amizades que você liga e não quer mais desligar o telefone? E vem uma conversa, e vem um papo. Eu ligo para meu pai passa 2 horas comigo no telefone, 1 hora, e se deixar a gente vai. São coisas agradáveis. Minha mãe me liga e passa horas e horas e horas. Coisas agradáveis. O Espírito Santo, ele quer ter esse tipo de relacionamento contigo. Ele quer que você acorde e diga: bom dia, Espírito Santo. Vamos bater um papo aqui. Não é isso tudo não. Senta aqui do meu ladinho, Espírito Santo, e vamos conversar. Vamos fortalecer o nosso diálogo e a nossa amizade. Vamos fortalecer a nossa intimidade. Me conte mais aqui, meu querido, sobre o reino de Deus. Me explique, Espírito Santo, sobre o reino. Vamos conversar. Você vai passar horas e horas e horas e horas e não irá se cansar, porque as coisas do reino, ela permanece. Nós precisamos buscar mais, irmãos, essa intimidade com o Espírito Santo. O tempo está chegando. A hora está chegando. Olha o que o texto vai dizer no versículo 5. Que está guardado pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. A salvação, o reino de Deus, a vinda de Cristo está pronta para ser revelada. Estar às portas. Estar às portas. Não há mais tempo, irmãos. Eu poderia vir aqui pregar de qualquer outra forma. Já pegava livros e lá em casa tem uns 10 a 12 livros de hermenêutica, de homilética, ensinando a pregar. E fala que em certo momento você tem que pregar mais devagar, depois você vai subindo, no final da mensagem você dá aquele estouro, e você dá as rajadas, e você vai com mais pressão. Eu poderia chegar aqui de toda essa forma. Poderia chegar aqui trazendo uma mensagem que te sacudisse, que te colocasse lá para cima, te motivasse. E você vai ganhar, e você vai receber, e as coisas vão acontecer. Eu poderia chegar aqui com mensagens para a sua vida. Mas o Senhor disse: não vai ser uma pregação. Entregue apenas uma mensagem. Entregue apenas a minha palavra. Eu só fiz uma leitura do texto explicada. Não é uma pregação. É só te explicando que você precisa estar mais atento às coisas que permanecem para sempre. Esteja atento às coisas que permanecem para sempre. Eu falo isso por pouca experiência. Já fiz tantas coisas, perdi meu tempo com tantas besteiras, irmão. Tantas coisas perdendo meu tempo. E eu não estou falando de secular, não, de dentro do meio cristão e gospel mesmo. Já perdi tanto tempo fazendo tantas besteiras. Tantas besteiras. Trabalhar para homem achando que estava trabalhando para Deus. Fazer igreja linda para homens achando que estava trabalhando para Deus.
gastar toda a minha vida com homens que depois pisava achando que estava trabalhando para Deus. A busca tem que ser pelo reino. Pelo reino. E o Senhor, Ele nos ensina cada dia mais a buscar as coisas celestiais. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor falou conosco aqui. O Senhor falou aos nossos corações, Pai. E nós hoje recebemos a motivação necessária para te buscar ainda mais. Nós hoje, Deus, recebemos de ti a motivação necessária, meu Deus, para ler mais a tua palavra, para te conhecer melhor, para afinar o nosso relacionamento, Deus. Nós hoje recebemos a motivação necessária, Espírito Santo, para fortalecer a nossa amizade contigo, resgatar aquilo que foi perdido lá no Éden, Pai. Tua palavra diz que o Senhor, a todo virar do dia, estava ali com a sua criação, com os seus filhos, mas tudo aquilo foi perdido. Mas nós hoje recebemos a orientação para resgatar tudo aquilo, porque através do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor nos deu oportunidade de voltar à primeira essência. E nós estamos hoje recebendo a oportunidade de voltar, Deus, à primeira essência, Deus, voltar ao primeiro amor. E nós queremos isso, Pai. E nós queremos o primeiro amor. E nós queremos isso, Espírito Santo. Nós queremos ser cheios de ti, Espírito Santo. E nós queremos isso, Espírito Santo. Nós queremos transbordar da tua presença, Espírito Santo. Nós queremos ser cheios de ti. Nós queremos refletir a tua glória, Espírito Santo. Vem e nos enche. Vem e nos atrai a tua presença. Nos torna sensíveis, Espírito Santo, a ti. Queremos ouvir de forma mais clara a sua voz. Queremos te contemplar, te apalpar. Queremos sentir a tua presença em nós. Queremos te sentir de forma forte e vívida. Queremos ser preenchidos e impactados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nos tomar, vem nos encher, vem controlar a nossa vida, vem nos guiar, Pai. Nós nos entregamos a ti mais uma vez esta noite. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Entregamos o nosso ser em tuas mãos. Faz o que tu queres, Senhor. Faz a tua vontade. Nós somos como barro. Somos como barro. Pode quebrar cada um de nós. Pode espedaçar. Pode quebrar e tirar todas as impurezas. Peneira, quebra, amassa. Mas faz de nós um vaso novo, Deus. Um vaso novo em que quando o Senhor preencher com azeite, não haja nenhuma brecha para que esse azeite saia, mas que nós possamos permanecer cheios do azeite. Faz de nós um vaso novo, Deus. É o nosso pedido, Senhor. Nesta noite, nos enche. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dar um amém bem forte? Glória a Jesus. Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é lindo. Cante. Você quer vir aqui no altar para me orar por você? Vem aqui no altar. Eu não vou demorar, eu só quero orar pela sua vida. Venha. E ao Cordeiro, você que crê que Jesus cura, você que crê que Jesus salva, você que crê que Jesus sara,
Você que crê que Jesus liberta, vem aqui no altar. Vem. Eu quero orar por você, pela sua família, pela sua casa. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelos seus filhos, pelo seu esposo. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua empresa, pelo seu trabalho. Eu quero orar pela sua vida. Não deixa o fogo se apagar dentro de você. A palavra foi pregada aqui nesta noite, esclarecida para nós. Aleluia. Jesus disse para os discípulos: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas elas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Venha, venha no altar. Venha adorar a Ele. Poderoso Deus, a minha alma anseia por Ti. Só Ele tem, só Ele é, só Ele pode. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia no Senhor, confia nele. Deleita a tua vida em Deus. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Estenda essa mão para cá. Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença nesta noite. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua presença, pela Tua palavra de instrução nesta noite. Que possamos, Senhor, buscar o Teu reino, olhar somente para Ti. Que possamos, Senhor, focar a nossa fé em Ti. As nossas forças nas Tuas coisas. Aquelas que são imperecíveis, aquelas que são eternas. Aquelas que não passarão. Aquelas que nos edifica, que nos transforma, aquelas que nos faz crescer, ó Deus, diante de Ti. Nos amadurece, nos ajuda. Abre os nossos olhos, Senhor. Precisamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Como Teu servo pregou aqui nesta noite, Pai, esse culto vai acabar daqui a pouco. Mas seremos em Ti, não aqui dentro, mas lá fora. Aonde moramos, aonde trabalhamos, aonde andamos. É ali, Senhor, que a Tua glória resplandecerá em nós. Aqui é uma congregação. Aqui é o lugar de ajuntamento, de congregar, de estar com os nossos irmãos. Mas eu preciso Te representar aonde eu estiver. Então, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Pega na nossa mão, nos sustenta, nos molda, nos segura, Pai. A Tua palavra diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, muitos esfriarão o Seu amor. E nós temos visto isso acontecendo.
Todos os dias, Senhor, eu encontro 2, 3, 4, 5 pessoas que deixaram a Tua presença, que deixaram a Tua obra, que deixaram o Senhor por causa das iniquidades, das dores. Pega na nossa mão, na minha mão. Me ajuda, Senhor, a cuidar da minha família, a investir nos meus filhos, na minha esposa. Ajuda os Teus filhos, Senhor, a fazerem o mesmo, a semear no Teu reino, a semear a sua vida no Seu reino. Não só aqui dentro, Pai, das 4 paredes, mas aonde estivermos, Senhor. Que possamos falar do Teu amor, pregar a Tua palavra, não só com a boca, mas com a nossa própria vida. Usa cada um dos que estão aqui, Senhor. Em alguns minutos iremos encerrar este trabalho e o cotidiano vai continuar. Amanhã cada um no seu trabalho, nas suas correrias. Dê força aos seus filhos, Pai. Não deixe os seus filhos, não nos deixa perder o foco e a visão do Teu reino, as bases do cristianismo, que é o amor, que é a bondade, que é a misericórdia. Em nome de Jesus, eu profetizo cura sobre a sua família. Você quer receber esta palavra? Levante a mão direita para o céu. Eu profetizo cura sobre a sua família. Eu profetizo uma semana de vitória sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Eu profetizo que a bênção do Senhor acrescentará todas as áreas da sua vida. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, na sua empresa, libere palavras proféticas. Faça uma oração com seus funcionários. Se você trabalha só, faça uma oração só. Não toque naqueles elementos antes de orar. Apresente a Deus. E diga: Senhor, está em tudo para a glória do Seu nome. Pode se preparar.